Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Jurídica, o podcast da OAB Lagoa Vermelha que une assuntos da sociedade e jurídicos para você. Hoje iremos falar tudo sobre regularização de imóveis rurais. Aqui temos dois convidados muito especiais, a doutora Aline Amaral Santos, advogada e conselheira da Subseção de Lagoa Vermelha, e o Will Cunha, sócio proprietário da empresa Agrogel. Bem-vindos, muito obrigada. Bom dia, Catherine. Bom dia, Il. Gostaria de, primeiro, parabenizar o presidente Aldemar, né, e a Folha por mais essa iniciativa, que é o programa Conexão Jurídica, que visa levar informação para as pessoas, para a comunidade, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa função social da advocacia, que é esclarecer as pessoas. Com certeza, muito obrigada e bem-vinda. Bom dia, Kathleen. Bom dia, Aline. Os ouvintes, né, que apreciam essa informação. E como a Aline bem falou, eu acho que é válido isso, parabenizar o AB e todos os integrantes aí que levar essas informações é de muita valia para a sociedade lagoense e regional também, né? Isso aí, com certeza. Então, para começar a falar sobre a regularização de imóveis rurais, eu gostaria de perguntar, doutora Aline, o que significa essa regularização e por que ela é tão importante, tanto para a senhora quanto para o Will, na visão como especialista? Na verdade, a regularização ela é um tema muito comum, tanto na minha área quanto na área do Will, porque a gente se depara com muitos imóveis que, embora registrados, eles dependem de regularização. O Will vai falar um pouco depois sobre essa parte de como era feito antigamente, né? A gente sabe que antigamente as medições eram feitas à corda, não existia esses equipamentos especializados que tem hoje, então foram feitos registros que na margem da matrícula não constavam informações necessárias, que hoje são necessárias, né? Para se conseguir ter uma individualização desses imóveis. Então, é possível ter regularização de imóveis tanto registrados, que são essas questões que precisam ser, que dependem de demarcação e que dependem de uma individualização, quanto de imóveis que não têm registro, que seriam os imóveis de posse. Uhum. Essa questão da regularização fundiária, ela veio se perdendo ao longo do tempo, porque sempre existiu a legislação, a doutora pode confirmar isso, sempre existiu a legislação para manter os imóveis regularizados. Mas com o custo a parte jurídica até não era tão cara, mas a medição era muito cara. Aqui em Lagoa nós temos até o nome do arroio, o João Lúcio Nunes ali, que ele era agrimensor, avô do Eduardo Melo, que ele disse que foi medir uma fazenda no barracão e ele ficou com a metade da fazenda no barracão para poder medir área. Então, o pessoal geralmente não media. E daí acabou essa questão de os condomínios, né? As áreas em pró de visos aí, que tem vários proprietários da mesma matrícula, que Sim. causa Que é o grande problema hoje, né? Isso que é o grande problema hoje. Antigamente, quando não se usava muito para banco, né? Até os bancos aceitavam essas áreas em condomínio para garantia. Hoje, eles não aceitam mais, né? Sim, e a doutora Aline ressaltou ali sobre antigamente, era feitas medições em corda. O senhor sabe falar como é que era nessa época para nós? Sim, sim. O que que acontece? Na verdade, sempre foi usado o teodolito, aquele tinha um teodolito, explicando para vocês que não Aham. conhecem, é uma lupa, né? Que você tinha os ângulos ali, então ele era invertido, então todo o agrimensor ele tinha que pegar, usava uma lupa também, e era a luneta ali você fazia a leitura, isso para você dar a direção da angulação, né? O ângulo é parte de 1 a 360, ele forma um Uhum. círculo. Então você ia abrindo, você zera aqui, instala o aparelho aqui na frente e lá na frente vai estar o próximo ponto. Só que a medida era medida a corda, nem era corda, era corrente. Tinha umas correntes que tinham as medidas específicas de 20 e 20 centímetros, então você ia dobrando a corrente e você ia fazendo aquela medida. E daí você media por fora do mato, você não enxergava no mato. E ali você Sim. tirava as ordenadas, que ia até o rio, até a sanga, e eles faziam esse cálculo por triangulação na caneta. Então, às vezes, quando essas diferenças de área, que às vezes dá a maior ou a menor, seria pela questão dessas ordenadas ou mal feitas, ou por muita curvinha, daí ela altera a área, né? Então, por isso que tem essa. E às vezes erro, existe Sim. erro, né? Sim, é porque, querendo ou não, o equipamento ali era humano que estava sendo
Sim, utilizado e também, né, todo mecânico, né, ele é, é todo mecânico, então você, como eu estava falando antes, você tinha que pôr uma lupa, os ângulos eram invertidos, você pegava a leitura dos ângulos ali, então você tinha que ler, ele estava de ponta cabeça, então você tinha que interpretar aqueles números, né. E o cálculo era feito à caneta, né? é. Então, Isso. Não a, existia pro- calculador. a probabilidade de erro era grande É, também, né? aham. Isso. Eu sempre conto, assim, só para ilustrar Sim, a história, a questão hoje em dia os agrimensores não são mais tão brabos, né? Mas antigamente, por que que eles eram brabos? Imagine você ali com uma caderneta cheio de números, de ângulos, e daí os cálculos eram à mão, não tinha calculadora, né? Então, se nós estávamos nós três aqui, o agrimensor ia lá para uma sala e ficava trancado. Se alguém ia lá falar com ele soltava os pés, sim. porque ele precisava de concentração, né? Sim, aham. E qualquer minuto ali de desconcentração já podia dar um cálculo errado, né? Querendo ou não, isso ia influenciar, impactar na medição da Terra. E é o que a gente vê hoje, né? Que tem esse impacto, que sofreu esse impacto. E quais que vocês em cada área específica veem? Quais são os entraves específicos que veem em cada área? Will e Aline, por favor. Com relação a essa questão da Da medição, medição. isso. Então, assim, muitas áreas o que a gente vê, assim, na prática hoje, muitas áreas têm, embora seja uma época bem remota que era feita essa medição assim, né? Ainda existe até hoje matrículas que foram abertas e que não condizem com a realidade fática do imóvel. Existem situações em que, por exemplo, precisa fazer retificação de área judicial porque a pessoa vendeu toda a área e ainda tem área na matrícula, mas não existe mais área fática. Então, essa é uma das principais, assim, questões que surgem na nossa profissão, né? Por conta disso, porque a pessoa, existiu uma situação que, inclusive, foi um caso comum que nós fizemos, em que a pessoa tinha 4 hectares na matrícula ainda, e ela não tinha mais área, ela já tinha vendido toda a área, ela tinha consciência que ela já tinha vendido toda a área, ela não tinha mesmo mais área física, e Sim. aí no título ela ainda tinha 4 hectares e pouco. E aí essas implicações vêm com relação à questão do inventário, com relação a inúmeras outras questões, por exemplo, ITR que tinha em aberto, então isso tudo que gera a tributação, e aí a pessoa vai ter que, se ela declarar no ITR, por exemplo, continuar declarando, ela está dizendo que ela tem essa área, né? Então isso Uhum. dificulta muito. Então, neste caso em específico, a gente precisou fazer retificação judicial por conta dessa questão de que na matrícula existia área e era uma área considerável, porque 4 hectares é uma área considerável, e a gente precisou fazer a retificação judicial para poder demonstrar para o juízo de que a área fática não existia mais, né? Para que conseguisse retirar o nome da pessoa da matrícula. Sim. Como eu digo assim, em termo chulo, né? Tem uma matrícula voando aí que não tem mais terra, né? Sim. Então, esse caso foi bem lembrado pela Aline. Até foi o primeiro não é o primeiro que eu me deparei, mas é o primeiro que a gente conseguiu resolver realmente. Por causa que a doutora pode complementar depois ali, a regularização para maior ou a menor, quando ainda existe a terra e existe a matrícula, é bem mais fácil de fazer. Fácil entre aspas, né? Porque ela tem uma normatização a partir de 2007, né? Mas Que a consegue gente. fazer na via administrativa, né? Isso, na Quando se via. tem, quando a pessoa ainda tem a área. O grande problema é que, neste caso nosso, a pessoa já tinha vendido toda a área. Então, ela não tinha como fazer a retificação administrativa porque ela não tinha mais área na matrícula para retificar e não tinha mais área fática, né? Sim. Ela tinha conhecimento que ela tinha uma matrícula de 20 e só tinha 15. E ela vendeu 15 porque ela É quis ser perdi. honesta e vendeu a parte que ela tinha. E os outros 4 hectares, ou 19, né, que seria, né, ficou no nome dela, ela sabia que não existia. Mas daí quando ela veio a falecer, né, daí surgiu a questão do inventário. Como Uhum. resolver essa questão, né? Daí a Sim. doutora Aline entrou em juízo e Sim. conseguiu. Nós fomos lá também, fizemos um laudo dizendo que a área não existia, Uhum. da parte da agrimensura, né? E ela provou de outras formas lá que realmente a área não existia. Existem outras implicações com relação a imóveis confrontantes também, né? Tem uma outra situação, um outro caso em que a pessoa, que a matrícula foi aberta de 8 hectares e a pessoa vendeu 7,5 e tem meio hectare. E aí nós temos um outro problema porque, além de tudo, não tem a fração mínima. Então, a fração mínima para desmembramento. Então, a pessoa quer, o outro que comprou 7,5 hectares, ele quer desmembrar, mas ele não consegue, porque daí não existe a área, né?
e não existe a fração mínima para poder fazer o desmembramento. Porque se fosse o caso de existir fração mínima, poderia deixar na matrícula, né? Sim. Porque quem estava regularizando o imóvel é quem detém a área de fato, né? Então, e não seria o caso se tivesse a fração mínima, mas o problema é que daí o INCRA diz que, a legislação do INCRA diz que a fração mínima para desmembramento é 2 hectares, e aí 0,5 não tem a fração mínima, então é um outro problema. E esses casos, normalmente, a gente não consegue resolver na via administrativa e precisa de fazer um processo judicial para isso, que seria Sim. retificação judicial daí, né? Sim, é porque realmente quando você se depara com cálculos que não fecha, né, 2 hectares para meio, nunca que vai fechar, então como é que fica essa situação, né, pra pessoa que comprou ali na boa-fé, também a pessoa a outra vendeu na boa-fé, porque realmente não tinha conhecimento, né, de que aquilo iria ter implicações jurídicas, ou fáticas mesmo, quanto à terra. E aproveitando a situação, né, já que a gente tá falando da regularização, quais são os principais tipos de regularização de imóveis rurais que existe hoje em dia, aqui que a gente mais trabalha? Puxando esse gancho, então, da questão dos imóveis de condomínio que o Will falou, a Uhum. gente tem situações de composse, que seria o quê? Seria aquela situação em que existem vários proprietários numa mesma matrícula e eles não têm individualizado a área em si, lá na localidade deles. Ninguém sabe onde começa e onde termina a sua área. Então, eu sei que eu tenho 2 hectares dentro de 8, por exemplo. Sabe? E aí existem situações em que existem 5 proprietários, por exemplo, né? E um deles quer vender, vai vender aonde? Você não sabe onde é, né? Então, essas são as situações de composse, que aí precisa fazer o desmembramento e ver onde é que cada um fica localizado lá no imóvel, né? Então, aí precisa chamar o agrimensor para fazer essa parte, que seria uma demarcação. E isso se for no mundo dos acordos, no mundo, né? Se não for no mundo dos acordos, aí precisa fazer uma ação demarcatória. Mas esse seria um dos casos em que existe situação de composta, então, que a pessoa não sabe onde é que começa, onde é que termina o seu pedaço, dá para se dizer. Existem situações em que a pessoa já tem a sua cota individualizada, mas ela não está individualizada na matrícula, que a gente chama de situação de condomínio pró-diviso, ou seja, existe uma divisão física da área, mas ela não está dividida na matrícula. Então, esses casos a gente resolve com localização de parcela, que ela pode ser feita através de uma medição, ou ela pode ser, com o provimento do CNJ, ela pode ser feita através de uma localização de parcela declaratória no tabelionato. Aí vai precisar, tem alguns requisitos básicos que precisam ser cumpridos, mas ela pode ser feita bem tranquilo, porque o tribunal deu uma facilitada nessas questões aí. O bom de fazer a medição é que você consegue ter de fato a realidade, porque se você não medir a área, você tem sempre aquela situação de mais ou menos, Dúvida. né? Uhum. Da dúvida se realmente existe aquele pedaço de área ou não, né? Sim, Porque a pessoa pensa que tem 2 hectares, daqui a pouco ela vai medir tem 1,8, por exemplo, que é sim. muito comum por conta dessa questão que a gente falou antigamente, que não era feito com aparelhos de precisão. Então, tem essa questão aí da composta, tem essa situação em que a pessoa tem a área individualizada e ela pode fazer a localização de parcela. Tem a questão que a pessoa só tem a posse e aí ela vai ter que fazer um uso capião para regularizar, porque essa área já veio passando de um para outro há muito tempo e aí pode até existir, provavelmente existir um título antigo, mas hoje a realidade dela é uma realidade de posse. Então, seria nessa questão os desmembramentos, então as localizações, e tem a situação de que a pessoa tem ainda 2 imóveis que ela pode fazer a unificação, né? Ela tem 2 matrículas, então ela precisa fazer. E aí, dentro disso, pode ter também questões de localização de parcela, de retificação de área, que a gente estava falando antes, Sim. que seria todas as questões para adequar a área com a realidade fática do imóvel hoje, entende? Então, seria basicamente isso, e aí o Will vai passar mais um pouco sobre essa questão técnica, né? Do que pode ser feito com relação a essas regularizações. As regularizações nesse sentido aí sempre a gente sempre orienta até pelos valores que estão os imóveis hoje, pelo valor que está a terra, a se fazer a medição. Como a Aline bem falou ali, se você já vai fazer, já vai gastar com a parte do documento, com a parte jurídica, para você individualizar teu imóvel, desmembrar ou remembrar, ou fazer uma extinção de condomínio, ou mesmo, até porque o uso capião, né, doutora, o processo uso capião já exige mapa e memorial. Sim. Então, em alguns casos não exige, mas a gente sempre orienta que já faça, porque você fica sabendo o que que tem. É medição com gel, né? A gente Isso. orienta que seja feita a medição com gel, porque por mais no administrativo, que a gente tem a possibilidade de fazer uso capião extrajudicial hoje, ele tem que ser a medição feita com gel. Aí Uhum. no judicial não existe ainda essa obrigatoriedade, mas o que que acontece? Pode ser que dependa no final das contas, de fazer
alguma questão que precise dessa certificação, principalmente com relação aos imóveis rurais, e vai precisar do gel. Então, a gente já orienta que seja feito essa medição com gel, que é uma medição mais precisa, e ela vai estar de acordo com a legislação para a pessoa conseguir finalizar o procedimento, né? Sim. Até porque, pegando o gancho do gel aí, o gel a lei do gel começou em 2001. Daí vem umas áreas lá acima de 5.000 hectares, depois 1.000 hectares, 500, 250, 100, e agora nós estamos abaixo de 25, não há obrigatoriedade de fazer o gel. Mas, como agora em novembro, nós já estamos em junho praticamente, né? Sim. Então, em novembro agora todas as áreas de 0 para cima são obrigadas a fazer o gel. Então, não vale mais a pena você contratar uma medição e fazer sem o gel. Já faz com o gel, tu já fica enquadrado na última norma vigente, já fica sabendo o que você tem ali. E o georreferenciamento, eu sempre comparo o gel quando vou explicar para as pessoas que não sabem o que é. A gente via muito falar em grilagem de terra lá para cima, né? Pro norte existia muita grilagem de terra. O que é? Você ter uma terra e botando 2, 3 matrículas em cima do mesmo imóvel, daí vendia uma para a Paline, uma para ti, uma para cada um, né? E daí Sim. todo mundo era dono da mesma Nessa terra. terra e ninguém era dono. Sim. Então, o que o GEO é? Ele tem as coordenadas geográficas, tá? Que são captadas por satélite. E ali cita latitude, longitude, as coordenadas, altitude do imóvel, todas as confrontações bem certinho. Então ele vai dar uma localização precisa. Você com um clique no computador, tu vai conseguir chegar lá. Hoje nós temos a ferramenta do Google e outras Sim. ferramentas que usam a base do Google Earth, né? Então você vai conseguir chegar lá na área e vai ver. E quando você mede pelo georreferenciamento, se eu meço e um colega meu mede e nós medimos errado, eu tenho que pegar um ponto nesse canto aqui. E eu vou lá e pego um pouquinho para lá, e o outro colega veio e mediu e pegou no lugar certo, vai dar sobreposição. Alguém fez errado. Uhum. Então, não o INCRA já para o serviço por aí, ó. Alguém fez o serviço errado. Então, você vai ter que fazer o ajuste disso, né? Que não, Sim. ó, contando para vocês, não é incomum. É bem Sim. comum acontecer isso. Tem profissionais que não atentam ou por desleixo mas acontece Sim, de de pegar essa isso. partezinha a Mas aí mais ali. isso precisa ser corrigido, né? Então, Precisa Sim. ser corrigido. porque o gel, ele exige essa precisão, né? Então, Uhum. tem que ser exato. Aí os profissionais vão ter que fazer essa correção para estar de acordo com aquilo que existe no imóvel em si. Porque, na verdade, quando se trata da latitude, da longitude que ele falou ali, isso é utilizado até pelo CAR, né? Sim. Hoje em dia, até para os inventários, que é uma coisa que não acontecia e está acontecendo agora, eles colocam as coordenadas do CAR e eles analisam o imóvel de cima, né? Eu digo Sim. para as pessoas, e aí o que tem dado bastante problema? A gente sabe da não obrigatoriedade da regularização dos imóveis rurais, que seriam as construções, né? Sim. As pessoas faziam, não existe obrigatoriedade de fazer projeto, por exemplo, para fazer uma construção do imóvel rural. E hoje, para fazer o inventário, já tem essa necessidade de fazer a averbação do imóvel na matrícula. Por quê? Porque eles pegam pelas coordenadas do CAR e aí eles já vão verificar que existe sobre o imóvel Uma uma construção. casa, enfim, um galpão, e eles vão pedir para a pessoa esclarecimento, porque isso também, se a pessoa não fizer a apresentação disso no inventário, pode configurar uma sonegação de imposto, né? Sim. Então, por isso que tem hoje, com essa questão das coordenadas, que é a latitude e longitude, eles conseguem observar o imóvel de cima e verem tudo que tem lá, né? Então, é uma coisa bem precisa e bem certa, que não tem mais como passar em branco como se passava antigamente. Tem muita coisa que as pessoas precisam sim adequar para ficar de acordo com a legislação, porque senão aquilo que vai ser feito, por exemplo, inventário ou qualquer outra coisa que já não passa, né? Já trava e Sim. precisa regularizar para poder seguir. Até uma compra e venda, né? Você tá comprando e vendendo um imóvel que você sabe o que tem ali em cima, né? Que tenha todas as coordenadas, que tenha a medição correta. Ninguém gosta de pensar na época do inventário, mas quando chega essa fase, é necessário que esteja tudo organizado e delimitado para que o fim seja
favorável. Isso traz segurança jurídica, porque o Will falou da questão da grilagem de terra, tem muito a questão de que antigamente as pessoas mudavam a cerca do lugar, né? Uhum. E um invadia o É pedaço da terra verdade. do outro, daqui a A pouco cerca caminha, a né? cerca caminha. Se Então, movimenta ali. isso, então antigamente existia muito disso. E quando se tem uma medição com gel, ela é precisa e não tem como. A pessoa pode até mudar a cerca de lugar, mas depois você vai lá e vai perceber, não, olha, aqui tem essa diferença. Sim. Então isso traz uma segurança jurídica também, né? Complementando ali essa questão da cerca caminha, né? Com Aham. o gel, daqui a 50 anos, se nós ainda tivermos os satélites lá em cima Sim. funcionando, né? Qualquer outro profissional vem ali, pega aquelas coordenadas e vai lá e ajusta no mesmo lugar. Pode mudar 50 metros de distância lá, a cerca, ele vai trazer de novo lá no mesmo No local. mesmo Ou local. se houver uma catástrofe climática ou qualquer coisa ali, né? Ele vai Sim. conseguir locar de novo ali pelas coordenadas, né? Sim. E realmente traz maior segurança para quem é o proprietário do local, né, sabe que às vezes tem muitos hectares ou não vai frequentemente no local e daí a cerca, se movimentando ali, não sabe o que tá acontecendo, mas pelo satélite, então agora a gente já consegue ter uma maior precisão. Sim. E nessa questão vamos falar em valores, que Sim. sempre tem que se falar em valores, né, doutor? A medição e a parte jurídica tem que caminhar junto, porque hoje qualquer pedacinho de terra, os caras falam hoje em R$ 100.000 um hectare de terra. Se você erra vamos dividir em 10 um hectare, 1.000 metros quadrados, são R$ 10.000, paga o advogado e paga a medição para Aham. fazer essa regularização. Então, e esse que é o interessante de você cuidar dessa parte. Sim. Sempre medir com profissionais habilitados, com profissionais, com operadores do direito que também conhecem a situação para fazer tudo, chegar lá no final tudo certinho, né? Sim, sim, não, com certeza. Na verdade é um investimento, né, não é um gasto, tem que pensar como um investimento, porque você tá cuidando de um bem que você teve um investimento ali, de comprar, de construir um galpão, uma casa, enfim, então tem que fazer toda a parte burocrática também, que às vezes o pessoal acha chata, mas é que é necessária, pra cuidar, né, do bem que você tá investindo ali. E a gente estava falando antes, né, sobre as modalidades da regularização, e a senhora falou do uso capião, né, doutora Aline. E hoje em dia, então, o uso capião de imóveis rurais, ele já está sendo feito? Como é que funciona essa Na parte? verdade, existe. Eu cito o exemplo do Boqueirão, porque o Boqueirão, em extensão de área, ele é grande, né? Então eu digo que Sim. 80% ou mais que 80% do Boqueirão é irregular. Mas é porque eu trabalho bastante com essa localidade e tem muita área ali que é irregular, no sentido de que foram feitas muitas transmissões. Isso são questões que vêm de muitos anos, né? Foram feitas muitas transmissões de áreas que eram de inventário, foram se transferindo através de contrato de compra e venda, e isso se transformou em imóveis de posse, que hoje a pessoa tem um contrato ou às vezes nem tem nada. Ela comprou de alguém na base do contrato verbal e ela não tem, ela tá lá em cima, ela fez a casa dela lá e ela não tem documentação nenhuma. Então a gente tem muito disso, dessa questão de imóveis de posse e que dependem dessa regularização. Na verdade, muitos desses não têm nem cadastros rurais, nem CAR, nem CCR, nem ITR, nem nada. Então a pessoa só tem a posse mesmo, sabe? Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E existe muito isso na zona rural, sabe? Então, isso se vem por conta dessa questão das vendas feitas através de contrato. Então, se existia uma matrícula antiga, muitas vezes isso foi se passando, né, de pai para filho, e aí acabou que não foi lá numa altura, pararam de fazer um inventário, e aí acabou tendo muitos contratos de várias transmissões que foram feitas para várias pessoas distintas, que foram passando para terceiros, e isso acabou fazendo uma corrente, e aí chega lá na ponta, você não consegue mais juntar para fazer, porque é importante que se diga que a uso capião, ela não substitui o inventário, né? Ela é um procedimento que ela é uma via de aquisição originária, ou seja, a pessoa tem aquela posse, você vai regularizar a posse, mas ela não substitui o inventário. Por quê? Porque ela não pode representar, a gente tem que ter esse cuidado, que ela não pode representar uma sonegação de imposto, porque como ela é uma via de aquisição originária, ela não tem transmissão, então ela não tem recolhimento de tributo, seja para o estado ou para o município. Mas ela é uma forma de regularização quando não se consegue fazer um inventário, não consegue se fazer a transmissão através da compra e venda, que seria através da escritura, que você não consegue fazer essa transmissibilidade, ou seja, não consegue achar, né, essa cadeia sucessória para conseguir fazer. Existem situações em que não é mais possível mesmo, e é muito comum isso, de fazer um inventário para conseguir se regularizar, porque fazem muitos anos, porque não consegue mais juntar a área toda para inventariar. Às vezes uma matrícula com pouca área foi
distribuída para várias pessoas e daí não é mais possível fazer. Então, a usucapião é sim um meio de saída para conseguir regularizar, só ela tem que ser observada com esse cuidado para que ela não, que ela de fato, que seja áreas em que de fato não se consiga mesmo regularizar de uma outra forma, né? Aí sim se consegue fazer, e hoje a gente tem a possibilidade de fazer até isso na via administrativa, então é muito tranquilo, né? Depende do preenchimento de alguns requisitos, depende muitas vezes de você fazer algum documento anterior que possa começar a iniciar esse procedimento, mas tudo isso a pessoa pode procurar, né, o advogado da sua confiança, pegar as informações e aí depois partir para a parte técnica e fazer a medição da área para poder dar seguimento na ação, né? Que pode ser feito através da via judicial ou extrajudicial. Sim. Ou até não encontrar mais, né, os herdeiros ou alguém que represente os herdeiros, né, que tenha Sim. legitimidade para isso, né? Isso eu trabalho com topografia desde da década de 80, do século passado. Já não sou um pouquinho criança. Então, de 89 para cá, nas indas e vindas. E daí lá atrás, quando eu trabalhei lá atrás, que eu comecei lá com o falecido Moisés Mânica ali, uma vez se deparamos com a situação e até foi um colega de vocês que nos falou que o Brasil, a legislação brasileira, ela caminha muito na. Hoje nós temos a posse vale mais que o documento. A posse é bendita, né? É. É. Vai nos Estados Unidos, não. Lá o documento vale mais que a posse. E aqui não. Então, por isso que o uso capião é recorrente para nós aqui, né? Uma situação recorrente. Então, o pessoal sabe já vem passando, né, de pai para filho essa questão. Ah, não, se você não conseguir por aqui, você consegue o uso capião. Então, às vezes acontece, vai deixando. Por ah, conta dos custos também, né? Porque às vezes isso. aquilo que você falou, a questão da medição, a questão do inventário em si. Só que muitas vezes, como eu falei, é importante, por isso que é importante analisar se é caso de uso capião para você orientar a pessoa, né? Sim. Porque o uso capião ele também tem custos, né? Sim. E a pessoa vai ter que fazer a medição, vai ter que daqui a pouco instrumentalizar essa posse depois para conseguir dar seguimento, né? Vai ter a questão dos cadastros, que eu posso falar depois um pouco mais sobre isso. Mas é importante que as pessoas observem que se existir a possibilidade de fazer um inventário, é muito mais fácil fazer, embora tenha custos, porque o uso capião ele também vai ter custos, né? Sim. Sim. Então é importante que a pessoa faça, até porque ela está fazendo uma sonegação se ela não fizer, né? E deixar para fazer o uso capião, porque a gente falou que a uso capião ela é uma aquisição originária e que ela não gera esses impostos. Então é importante que, se for o caso, e a gente sempre analisa se existir a possibilidade de fazer o inventário, deve ser feito o inventário, né? Só que a gente está trabalhando com questões, como o Will falou, de muitos anos atrás. Então, essa questão da posse hoje, do exemplo que eu citei do Boqueirão, são de questões que vieram de muito tempo atrás, né? Sim. E o uso capião, hoje ele é exigido só com gel. Se você for fazer meia hectare de uso capião, ele é. O INCRA tem a normatização, como bem a doutora Aline falou antes ali, que a matrícula mínima é 2, mas numa posse originária assim, ela pode ser de qualquer tamanho. Não vai diferir o tamanho. Então, o INCRA libera, os registros de imóveis liberam. Então, tem que ser, todos esses imóveis têm que ser georreferenciados, tá? O que é o georreferenciamento em si? É a implantação de marcos e você vai ler em cima do marco, você vai ler as coordenadas geográficas para ficar gravado ali. Ali vai ter a informação de quem fez e aquele ponto. Daí você não precisa ter a matrícula na mão. Você vai lá naquele marco, naquele canto daquela cerca, naquela deflexão, pega os dados que tem lá, tem um número, o M1215, e daí embaixo tem o código, não tem o meu nome, mas tem o código que eu uso no INCRA, o F23. Daí vai lá no INCRA, ó, esse marco aqui está na minha divisa. Então, ele vai te dar as coordenadas daquele ponto e as informações De quem daquela área. fez, da Isso. área. E o georreferenciamento, então, hoje é uma medida, como o senhor falou, que em novembro vai se tornar obrigatório, uma medida que é muito mais benéfica para o proprietário da área. Com certeza, nossa, tu vai ter uma. Porque o georeferenciamento, a precisão deles, na verdade, é de milímetros. A gente não consegue colocar milímetros, por causa que o aparelho pesa em torno de meio quilo, um pouquinho mais, e mais o bastão, que é pesado. Então, você não consegue manter ele ali no prumo exato. Ah, mas você chega bem próximo ali, você chega a 1 centímetro. Então, você vai fazer uma marcação lá, vai locar um ponto. Eu vou locar essa caneta aqui, eu consigo chegar lá com 1 centímetro de precisão.
Então, às vezes, fica balançando ali, porque você não consegue ter a. Se você tiver o Sim. outro, que é um tripé, que a gente chama, você coloca ali, daí vai ajustando, ele vai ficar bem certinho, né? Aham. Então, daí dá para ter a precisão exata. Então, sempre é benéfico isso, porque daí você vai ter certeza que vai ter aquela área. Você vai poder chegar aqui, ó, doutora Aline, eu estou vendendo esse pedaço que tem 10 hectares, ó, pode comprar que tem 10 hectares. É Se a elas. segurança jurídica que a gente estava falando, Isso. né? Sim. É a segurança jurídica, né? Isso aí. Que consegue demonstrar através do gel que está correta aquela área que você está vendendo, né? Porque apesar de ter a boa fé ali daquela pessoa que vendeu só os 19 hectares que tinha, o restante não vendeu porque. Os 14 hectares, o restante não vendeu porque ela não tinha a terra em si, só na matrícula. Às vezes acontece de pessoas que não têm essa boa fé e acaba fazendo uma. Ou não sabe, né? Não tem esse olhar técnico para a área ou recebeu de herança, eu tenho aqui 20 hectares na minha matrícula. Eu recebi de herança 20 hectares, mas não existe Não existe. esses 20 hectares. Existe 15, existe 14, né? Não existe exatamente esses 20. É, isso pode gerar, inclusive tem muitas demandas judiciais por conta disso, né? Da pessoa comprou uma área e não tinha aquilo que comprou, e isso tudo significa valor e significa, quando se trata de dinheiro, sabe como é que é, né? Então, as pessoas, ninguém quer perder, né? Então, existem várias demandas judiciais por conta disso, para reaver, muitas vezes, o valor pago pela diferença da área que não tem, né? E aí, se você faz a medição antes, então você evita vários problemas, né? Sim. Então a gente falou aqui agora sobre o imóvel que não tem o documento, né, comprobatório ali da propriedade e os documentos e as áreas que têm esse documento de propriedade. Também pode ser feita a regularização. Isso? Isso. Deve. Isso deve, que é aquela questão a gente falou das matrículas que foram abertas antigamente, sem medidas, e aí muitas questões, e mesmo essas questões de composse que eu citei, que são aquelas questões das pessoas que estão no imóvel, que não tem individualizado onde é que é o seu pedaço, né? Tudo isso são questões de áreas registradas e que dependem de regularização. E a gente tem também a extinção do condomínio, que pode ser feito, né? Tem localização de parcela, tudo isso são regularizações de imóveis registrados, né? E que seria adequar o imóvel à situação fática hoje, né? E o GEL ele traz muito disso porque ele traz essa precisão para a situação real do imóvel hoje, né? O GEL é mais uma ferramenta, na verdade, né? Sim. Porque a legislação ela é bem completa e bem ampla, né? Isso. Então, o desmembramento, se você tem um imóvel, você quer fazer ele em duas matrículas, por questões tuas, tu pode fazer ele em duas matrículas. Mede e desmembra ela, faz duas matrículas. Ou nós três aqui temos uma área em comum na mesma matrícula. Daí, se nós estiver de acordo, todo mundo, nós fazemos a extinção de condomínio. Vamos lá, os três sentamos com o tabelião e extinguimos o condomínio. Mas agora, por exemplo, a doutora não quer. Não, eu não. O Will não quer. O Will Sim. não quer. Eu não tenho dinheiro, não tenho interesse, eu só uso aquilo ali para lazer, não vou gastar com isso aí. Daí, o que sobra para vocês? A localização de parcela, né, doutor? Que é Sim. uma normativa do CNJ, né? Isso. Na Que da, verdade, saiu um provimento que facilitou muito, né? isso. Essa questão justamente dessas, que seria uma facilidade que ela pode ser feita sem medição, mas que a gente sempre orienta que seja feito com medição, porque daí ela te dá essa Uma precisão precisão. maior, né? Uhum. Mas ela é uma facilidade que trouxe justamente para regularizar essas situações de individualizadas já, que são situações consolidadas. Por isso que é importante que se diga que precisa ter 5 anos no mínimo, ou seja, a pessoa tem que ter o seu imóvelzinho lá bonito, cercado, pelo mínimo 5 anos para ele conseguir fazer essa localização de parcela. Isso é uma exigência da legislação. Por quê? Porque ela foi feita, ela foi pensada com base nas questões já de fato consolidadas. Então, ou seja, a pessoa já tem que ter essa situação anterior para que ela possa fazer. Mas existe possibilidade de fazer sem mais problemas. É muito tranquilo de fazer por conta disso, porque é uma facilidade para a pessoa que já vive aquilo, né? Sim. 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 Não, é bom a gente falar sobre isso, porque com certeza aqui no nosso município e região temos bastante áreas, né, rurais que passaram por isso, que estão evoluindo ao longo do tempo, que hoje em dia a gente já tem, né, equipamentos melhores, também já temos clareza na legislação, porque antigamente tudo também era meio velado, não tinha uma precisão, apesar de ter a lei, ninguém sabia como operar, aquilo da melhor forma possível em benefício do proprietário da terra, né. Então hoje, se a gente fosse falar,
do melhor benefício pro proprietário, com certeza, é fazer a regularização para constar na matrícula, certo? Sempre. E nesses casos, a pessoa não sabe por onde começar, ela tem uma matrícula ali, só que não sabe por onde começar. Não sabe se é a localização de parcela, se é a extinção de condomínio, não sabe qual que é desmembramento, qual que é o meio. O que ela deve fazer, doutora Aline? Primeira coisa. Tá, então, voltando a esse ponto da importância de fazer a regularização, antes de dizer por onde que ela deve começar, eu só queria trazer a questão de bancos de financiamentos. Sim. Hoje, a maioria dos bancos não aceitam situações mais de imóvel em condomínio, né? Sim. Então, eles exigem que seja feito e uns já exigem para consórcio, principalmente, eu sei que não tem como fazer que sem gel. Então a exigência e a burocracia está aumentando cada vez mais e as pessoas que precisam daqui a pouco, e o que a gente diz sempre é para as pessoas não deixarem para a última hora. Por quê? Porque situações que dependem muitas vezes de medição ou dependem até o próprio cadastro no CAR, que tem muitas pessoas que não têm, que também seria mais uma situação de regularização cadastral e que existe muito também, que daí entra CCIR, TR, CAR, né? São questões que as pessoas vão deixando para a última hora, só que daí é a hora que ela precisa, que é a hora às vezes existem financiamentos bancários, principalmente para a linha rural, que tem prazo específico Prazo. para fazer. Aham. E aí a pessoa deixa para a última hora e ela Não dá precisa tempo. desse financiamento, ela não vai dar tempo dela fazer. O Uhum. CAR, por exemplo, estava demorando em torno de mais de 60 dias para sair, né? Sim. Fazer o Nossa. cadastro e liberar o recibo, que é o que eles precisam para levar no banco. Então, se a pessoa deixa para a última hora, ela não vai conseguir fazer, Uhum. né? E aí vai chegar um momento que ela vai ser obrigada a fazer. Por exemplo, o inventário hoje não se faz mais sem o CAR também. Sim. Então, são questões. CCIR e TR e Se CAR faz mais também. são documentos obrigatórios que você não consegue fazer mais nada Sem. sem. Então, a importância da regularização se dá por aí. Primeiro, para as pessoas não deixarem para a última hora, porque daqui a pouco elas podem precisar e elas não vão ter esse documento na mão. Uhum. E a segunda é que isso dá facilidades e eu digo que não cumula gastos. Por quê? Porque na Vai hora que. fazendo de pouquinho em pouquinho. Exato, na hora que vai fazer um inventário, você vai ter os gastos com o inventário. Daí, daqui a pouco, se não fez a medição, vai precisar fazer a medição, então vai ter o gasto com a medição, vai ter o gasto com o cadastramento do CAR, vai ter o gasto com regularização cadastral de ITR e CCIR, porque o ITR ele pode ser cobrado os últimos 5 anos, então aí já tudo isso vai Cumula. aumentando e cumula os gastos, né? Sim. Então, a praticidade da pessoa buscar um profissional habilitado, buscar o seu advogado de confiança e ter esse parecer e aí depois buscar o profissional, o técnico, enfim, que pode ser o Will, ou pode ser aquele que a pessoa confiar e que for aquele da própria confiança, porque advogado, médico e profissional, cada Sim. um tem o seu, né? Então, a pessoa vai buscar aquele da sua confiança para poder ter essas informações. E aí, daqui a pouco, ela poder se organizar também, né? Porque tudo isso, como a gente falou, são coisas que dependem de valores, são De coisas tempo. de tempo e valores que às vezes a pessoa não tem, não Uhum. dispõe na hora. Então, ela consegue ir fazendo aos poucos para não acumular esses gastos e daqui a pouco não levar um susto lá no final. Porque Sim. são situações que ela vai depender. E aí, a questão dos bancos, né? Que existem benefícios, principalmente para o pequeno produtor hoje, existem vários benefícios na linha de crédito e que se a pessoa não tiver esses documentos essenciais, ela não vai conseguir fazer, né? Sim. Então, é importante que se faça para conseguir esses benefícios. E a questão, trazendo um gancho da questão da uso capião, eu já tive situação de um cliente que precisou fazer, que ele gostaria de financiar um galpão no imóvel rural dele, e com a ata notarial ele conseguiu fazer isso. Então, mas precisa ter alguma coisa, né? Sim. Então, por onde começar? Procurar o advogado da confiança, procurar o técnico da sua confiança e ver quais são os documentos, porque muitas vezes, como eu disse, muitas vezes a pessoa só tem a posse. A posse é bendita, a posse é justa, mas ela não tem documento nenhum. Então, ela precisa iniciar instrumentalizando essa posse, né? Daqui a pouco existe alguém que possa passar um contrato para ela, enquanto que daqui a pouco a pessoa está lá com uma idade avançada, mas ele ainda pode assinar, né? Uhum. Então, ele pode fazer um contrato dessa questão aí, pode fazer o cadastramento de CCIR e TR como posse, então ele já pode ir recolhendo os tributos, pode se utilizar de contas de água, no interior normalmente não tem água, tem alguns lugares que tem, mas conta de luz todo mundo tem, né? Sim. Então, são coisas que só que precisa ser demonstrado ao longo do tempo, então a pessoa precisa se organizar para conseguir fazer, né? Uhum. Então, são vários documentos que a pessoa pode ir juntando e se organizando para depois fazer. E a questão financeira também, a pessoa pode ir mais ou menos tendo uma ideia do que ela vai gastar e ela já ir começando a se organizar para isso.
porque os benefícios são muitos, desde a questão de não acumular os gastos depois lá no inventário, ou enfim, para fazer uma transmissão, que tem pessoas que não compram imóveis de posse, né? Sim. Vai fazer uma venda. Tem pessoas que dizem assim, olha, se não tem registro, eu não Registro, quero comprar. Então, já trava aí. Então, são vários os benefícios da pessoa manter a regularização. Um deles é a questão das linhas de crédito no banco, e outras são essas questões da valorização do imóvel também, porque Com daqui a pouco, certeza. se o imóvel está irregular, a pessoa vai dizer, olha, esse imóvel poderia te pagar 100, eu te pago 50, porque eu vou ter que gastar para regularizar, Sim. né? Então, seria basicamente isso, a pessoa procurar, principalmente o profissional da sua confiança, para ela ver por onde que ela começa. Mas, em princípio, seria se juntar desses documentos, começar a se instrumentalizar para depois ver qual é o caminho e o meio mais adequado para conseguir regularizar. Essa questão da regularização que a Aline estava falando ali, e de procurar o profissional, porque o agrimensor está muito ligado ao direito, porque Sim. tem que seguir sempre as leis vigentes, né? Então, a hora que ele tanto procurar o agrimensor, como bem a doutora falou ali, eh, procura, a gente vai orientar a procurar um advogado da confiança dele, ou como eles fazem, procure um agrimensor de sua confiança para a gente regularizar. Dá o início, A né? gente nunca age praticamente sozinho, porque não tem como, né? Exato. Eu disse para o que quem me conhece sabe o quanto eu defendo a advocacia colaborativa e a advocacia cooperativa, né? Porque nós sozinhos, uma andorinha sozinha não faz verão, né? É, Então a gente depende muito disso, a gente depende dessa parceria técnica, sim. porque não tem como, para fazer um usucapião, por exemplo, você vai precisar ter os mapas. Então a gente sempre tem é uma via de mão dupla, né? Tanto o profissional indica o advogado ou diz para a pessoa ir procurar o advogado da confiança dela, quanto o advogado diz para procurar o profissional, o técnico da sua confiança, ou ela indica. Muitas vezes existem situações em que o próprio cliente diz, olha, faça para mim, né, encaminhe para mim, ou Sim. fale com a pessoa lá, já marca, e o próprio advogado daqui a pouco já pode marcar essa medição para a pessoa ir lá fazer e dar o segmento, né? Porque muitas Sim. vezes tem pessoas que, principalmente o pessoal do interior, às vezes eles não têm muito tempo, então ele É, contrata o profissional para o profissional já ir organizando essas coisas para ele, né? sim. E aí já entra essa questão da questão técnica também. E a questão dos cadastros que a senhora falou, doutora Aline, que tem que deixar atualizados, né? Hã, Isso. onde que a pessoa começa? O que que é necessário para isso também? Tá. Então, da questão dos cadastros, tem uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão que o Will falou lá no início, que nós falamos da questão dos imóveis em condomínio. Hoje, a Receita Federal, por exemplo, ela não libera mais NIRF. Hoje, as pessoas já chamam de CIB, hoje mudou o Uhum. nome, né? Então, antigamente era NIRF, hoje é CIB. A Receita Federal não libera mais o CIB, um CIB novo, para as áreas em condomínio. Ou seja, antigamente existia uma matrícula de 50 hectares e existia 5 proprietários, cada um poderia ter o seu NIRF, o seu CIB, né? E fazer o seu próprio cadastro. Hoje isso não existe mais. Então, um problema grandioso que está sendo enfrentado é o seguinte: a Kathleen quer fazer a regularização dela. Aí Sim. o Will tem uma área na matrícula. E aí, o Will paga o ITR dele certinho, porque ele tinha um NIRF lá atrás da época que ele sempre pagou certo, então, desde antigamente, ele tinha um NIRF dele na matrícula. Aí ele vai na Receita Federal, a orientação da Receita Federal é: Kathleen, procure alguém que tenha área na matrícula e que tenha NIF para você poder fazer incluir a tua área ali para você ter o ITR para você poder fazer enfim, a localização de parcela que você deseja fazer. E o que as pessoas fazem? Aí o Will tem a área dele regularizada e certa. A pessoa vai, não fala com o Will, pega o cadastro dele e faz a alteração e inclui a área dele. Isso dá um pepino Nossa. gigante, e isso pode levar, inclusive, a responsabilização depois na esfera judicial. Sim. Porque ele tem a área dele certa, e eu já vi muito isso acontecer, sabe? Na prática, isso acontece muito. Por quê? Porque o ITR e o CCR sofreram alterações na questão do CNIR e que houve a junção dos sistemas, tá? Só que o sistema do INCRA, ele se comunica com o sistema do ITR, mas não se comunica com o sistema da declaração do ITR, porque a declaração do ITR é um sistema, e a declaração e o sistema Sim, do que INCRA. emite a certidão do ITR é outro. Sim. E o que acontece? A pessoa vai lá, faz a alteração no INCRA,
vincula, altera a área como se ela estivesse pagando ITR. E aí a declaração do Will lá tá só com a área Só dele. da área dele. E aí acaba que isso gera um problema enorme. Por quê? Porque depois a pessoa se utilizou sem falar com ele, porque assim, existe a possibilidade de você chegar para a pessoa e dizer, olha, eu vou precisar incluir, então tá, beleza, qual é o procedimento correto? Eu vou incluir, eu vou pegar o cadastro dele, vou alterar a declaração dele, vou recolher o imposto da Sim. diferença. Eu estou incluindo 3 hectares a mais, eu vou ter que recolher o imposto sobre as 3 hectares a mais, para mim não dá problema para a pessoa que tem. Só que não é isso que tem acontecido. O que eu tenho visto é que as pessoas têm se utilizado de cadastro alheio, e isso pode gerar responsabilização, inclusive na esfera judicial depois, né? Então, o cuidado que tem que ter é isso, de fazer do modo correto e de acordo com a legislação. Então, isso é um principal problema que tem nos imóveis em condomínio. Por isso que a gente sempre, quando vê um imóvel em condomínio, a gente orienta a pessoa, faça a localização de parcela ou desmembre. Por quê? Porque aí você vai ter o teu imóvel, ele não vai ter esse problema. Muitas vezes a pessoa que é correto, que faz a coisa correta, ela acaba pagando um preço por estar dentro do imóvel em condomínio. Sim. Entende? Nessa questão aí, que é o problema, trazendo para essa linha dos cadastros, que é um problema que tem acontecido muito depois que houve essa junção dos sistemas aí, e como eu disse, que acaba fazendo com que a pessoa ache que pode burlar o sistema e aí tá gerando um problema gigante, né? Sim. Então, essa questão cadastral é importante que se resolva também. A gente sempre chama atenção que a Receita Federal pode cobrar os últimos 5 anos de ITR. Sim. Então, e isso também pela taxa Selic. Então, se a pessoa não tiver, vai ter um custo a mais, porque você vai ter que fazer as últimas 5 declarações, vai ter que pagar multa se você não declarou, né? E vai ter essas correções dos juros da Receita Federal. Sim. Então, é importante manter, e esses cadastros, como a gente já falou, são essenciais e primordiais para qualquer coisa. Então, não consegue se fazer nada, nem inventário, nem escritura de compra e venda, nem localização de parcela, nem nada, sem ter esses cadastros. Então, é importante que as pessoas, mesmo que não vão regularizar agora, que comecem pelos seus cadastros. E aí Sim. podem procurar. Quem é sócio sindicato pode procurar o sindicato que eles fazem esse trabalho, ou procurar o advogado da confiança para poder começar a fazer esse cadastramento aí e regularizar essa situação cadastral, porque isso é essencial para qualquer coisa, né? Não tem como fazer, iniciar documentação nenhuma transmissão seja de doação, compra e venda, ou uso capião, ou qualquer coisa que depende Regular. desses cadastros regulares. Uhum. Sempre mantém dia, né? É ITR, isso. CCIR, Que vocês também utilizam na hora da sim, medição, né? isso. Para fazer a Preciso, certificação do INCRA, inclusive, eles precisam do preciso, CCIR. CCIR. Falando do CAR, tá? O CAR, na verdade, é uma declaração pessoal. O proprietário tem que declarar. A gente faz, de acordo, porque a gente tem uma facilidade maior de fazer essa documentação, mas a gente sempre faz com o proprietário, indicando onde é que tem água, onde é que ele tem alguma, que ele cortou alguma árvore ou coisa, onde é que está a mata nativa, onde é que está a área sendo explorada, de como. Então, isso é uma autodeclaração. Sim. Mas o pessoal tem deixado o CAR para trás, não tem feito, algumas pessoas não têm feito. Ah, porque eu tenho lá tá secando lá um pinheiro, eu vou tirar aquele pinheiro. Não. Desde 2012, todo mundo, se você fizer qualquer ato na tua propriedade ilegal, Sim. ele vai ser visto. Então não Sim. tem mais como. Não tem como esconder, né? O Isso satélite tá ali mostrando para todo mundo, a para todo verdade. mundo. O CAR, ele é uma ferramenta declaratória, como eu falei. O que você pode fazer? Ah, eu suprimi lá uma vegetação que tinha lá, uma moita lá de guamirim que tinha lá. Então, o CAR te possibilita de você chegar lá, eu suprimi, tá? Não sabia, motivos, não vou entrar no detalhe, mas ó, eu tenho até 20 anos para recompor isso. Então eu vou lá e dizer, ó, eu vou recompor isso no 19º ano lá, tá? Ou no 20º ano. Então, vai estar lá, Na declaração. na declaração escrito que ele vai estar lá. Em 20 anos ele vai recompor. Se o Ministério Público ou a patrão ou alguém pegar, Sim. você vai ter que recompor. Agora, Nesse momento é crime ambiental. é crime ambiental. Então, o CAR é bom você fazer e contar a verdade, porque a Sim. verdade vai aparecer em algum momento. Em algum momento vai ter a fiscalização ali que vai verificar a Sim. situação, né? Então, e o que a gente tem visto? O CAR em si, o pessoal tem, é aleatório, né? Ah,
vamos ver, pegar uma região ali. Ah, mas aqui essa propriedade não tem CAR. Vamos lá ver por que não tem CAR. Então, de Sim. repente eles vão notificar, né? Então, é sempre bom fazer o CAR também. É aquela história, quem sai na frente sempre leva a melhor, né? Sim. Então, Sim. assim, não deixar para a última hora, porque é como a gente falou também, aquela questão dos financiamentos, aquela questão de que a pessoa precisa e aí o documento não vai sair, né? Sim. Então, porque tem um tempo hábil e aí a pessoa vai ter que esperar e daqui a pouco ela pode perder a linha de crédito lá que foi liberada, que tem até tal prazo e ela vai perder. Então, é importante sempre ir procurar um profissional e fazer, porque aí tem essas questões que podem ser adequadas, porque com o tempo você consegue resolver muita coisa, né? Nós brasileiros, a gente tem essa mania de deixar Deixa para tudo pra última hora. para última hora. Só que muitas vezes a última hora pode custar caro, né? Sim. Então é importante que as pessoas se atentem a isso e ir se organizando, como a gente disse, até pela questão financeira, né? Se você sabe quanto que você vai gastar ou o que precisa ser feito, você tem a possibilidade de ir se organizando, daqui a pouco guardar um pouco de dinheiro, né? E guardando e se organizando para conseguir fazer. E aí acaba que não gera esses prejuízos aí que depois a pessoa muitas vezes não tem como reverter, né? Porque se ela é Sim. notificada para fazer na própria questão do CAR, ela vai ter que fazer. E aí ela é obrigada a fazer, não tem jeito, Não né? tem jeito, não tem como escapar. Exatamente. Então, eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, mas agradeço a presença de vocês por a gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre o assunto, porque tem assunto para falar, Tem né? muita coisa. Tem muita coisa, mas muito obrigada por virem aqui, disponibilizar o tempo de vocês e esclarecerem que seja um pouquinho para os nossos ouvintes essa situação e também a importância de fazer essa regularização. Muito obrigada, doutora Aline, muito obrigada, Muito Will, obrigada. e muito obrigada, Folha, também, por disponibilizar o espaço aqui para a OAB.